Boa noite. A 24 horas do Congresso do PSD, a agitação toma conta do partido. Uma das ausências de vulto é Luís Filipe Menezes, que já deixou recados aos congressistas e até a Marcelo Rebelo de Sousa. O dirigente social-democrata do Porto diz a Marcelo para reafirmar a liderança e calar algumas vozes do partido. Luís Filipe Menezes assume que apoia Marcelo, mas só tem pena que ele esteja mal acompanhado. Nos últimos dois congressos do PSD, quem não se lembra de Luís Filipe Menezes? No Coliseu, foi o crítico dos elitistas de Lisboa. Em Santa Maria da Feira, num volte-face inesperado, surgiu a apoiar o socialista liberal Pedro Santana Lopes. Este fim de semana não vai estar no Coliseu, mas a 24 horas da magna reunião laranja, a TVI fez questão de conhecer o que pensa o líder do PSD Porto. Um congresso que considera menos importante que outros, mas talvez decisivo para Marcelo consolidar a sua liderança. Seria incompreensível que um grande partido democrático pusesse questionar internamente as suas lideranças de 6 em 6 meses. Agora, eu penso que poderá ser uma oportunidade para baixar o limiar de conflitualidade no partido e para que o professor Marcelo Rebelo de Sousa mande calar alguns dos tenores que têm levantado confusão. Para quem era este recado, Luís Filipe Menezes não quis especificar, só que de há muito que é conhecida a contestação que faz a Rui Rio e Pacheco Pereira. Isto para além de deixar o aviso que hoje Marcelo Rebelo de Sousa pode contar com ele. A minha não presença tem a ver exclusivamente com razões de ordem pessoal e eu acho que o mais importante é relevar que eu estou como bom soldado no combate político pelo meu partido, como hoje se verifica, e o combate político pode-se fazer num congresso, pode-se fazer aqui na Assembleia da República, pode-se fazer em outro local qualquer. O que é importante é que esteja disponível para lutar pelo meu partido e é o que estou a fazer. E Filipe Menezes vai mais longe, garantindo que é impensável que neste momento Pedro Santana Lopes seja considerado alternativa em termos de liderança. Esta vai ser a primeira grande prova de fogo para Marcelo Rebelo de Sousa. O Congresso, destinado à revisão dos estatutos, vai, acima de tudo, acabar por ser um teste à liderança do professor, eleito para a liderança há cerca de meio ano. O clima é tenso e é óbvio algum afastamento em relação ao líder, mas Marcelo aposta em reforçar a sua autoridade para conduzir o partido até às autárquicas do próximo ano. 6 meses depois de ganhar o Congresso de Santa Maria da Feira, Marcelo Rebelo de Sousa ainda não arrumou a Casa Social Democrata. O homem que pegou no leme do PSD para a primeira travessia na oposição em mais de 15 anos, queria um Congresso só para dar novos estatutos ao partido e aprovar a sua estratégia autárquica. Mas na nova era pós-Cavaco, a família Laranja não podia deixar de discutir a estratégia política geral reservada para a segunda parte do conclave. Um debate fortemente condicionado, no entanto, pelo que se vai passar antes em torno dos estatutos. No fim de contas, a revisão estatutária é uma forma de Marcelo clarificar se tem ou não um apoio amplo dos militantes. Não esquecer que são necessários 3/5 dos delegados para aprovar as alterações. Marcelo joga uma parada bem alta, sendo claro que deixará a liderança se a sua proposta não for aceite. É o tudo ou nada contra os críticos, muitos mais do que aqueles que dão a cara na proposta de estatutos rival, subscrita pelo santanista Rui Gomes da Silva. Santana Lopes, depois da falsa partida no último congresso, deve manter-se no papel de franco-atirador. Durão Barroso, muito afastado, será uma sombra a pairar sobre os delegados do Coliseu. Pacheco Pereira, como anfitrião do conclave, vai gerir a ambiguidade da sua posição. A chave deste 19º Congresso do PSD pode estar nas mãos de Leonor Beleza. Como presidente da mesa, é ela que vai decidir se, no sábado, a aprovação dos novos estatutos será ou não feita através de voto secreto. Na viagem guiada aos diferentes grupos parlamentares, hoje vamos conhecer o Partido Popular, um grupo em crise com 6 deputados com mandato suspenso e um líder parlamentar em transição. Jorge Ferreira recebeu a TVI e garantiu que, independentemente de quem seja o futuro líder do partido, a estratégia parlamentar não sofrerá grandes alterações. Já todos olhamos sempre demais. Prioridade é crescimento e emprego. Quando, a 23 de setembro, Paulo Portas conhece os resultados da eleição para líder do grupo parlamentar, nem quer acreditar. 7 a favor, 8 abstenções. Reação imediata, não aceita a liderança e 24 horas depois pede a suspensão do mandato. Em poucas horas, o grupo fica sem 6 deputados, sem líder e sem rumo. Jorge Ferreira, após vários dias de indecisão, reassume a liderança do grupo, um lugar que garante ser de transição. Em termos futuros, põe a hipótese de um dia regressar a essa função?
Sabe que em política nós nunca devemos fazer projetos a muito longo prazo. O que eu decidi não me recandidatar à presidência do grupo parlamentar e não serei candidato a presidente do grupo parlamentar quando, depois do próximo congresso do partido, o grupo fizer novas eleições para eleger o seu novo líder. Quanto ao sucessor de Monteiro, só um desabafo. Aí o futuro é Deus pertence. Pois, mas sempre adianta que ao nível das grandes linhas de orientação política pouco vai mudar no grupo parlamentar. Independentemente das vicissitudes internas do partido, os deputados do Partido Popular continuarão a assegurar a normalidade política do partido e continuarão a efetivar os compromissos que o partido assumiu com o país, porque eu penso que nunca se deve perder de vista que quando se aqui está na Assembleia da República se está porque se recebeu um mandato de cidadãos que nos elegeram. Muito dificilmente se pode falar em estratégia global no grupo parlamentar quando 6 dos seus 15 deputados pediram a suspensão do mandato, quando não se sabe, por exemplo, se Paulo Portas, Lobo Xavier ou Manuel Morguentes regressarão ou não aqui ao hemiciclo. A única certeza que há é que após o Congresso Extraordinário de dezembro, a direção do PP terá sempre no seu grupo parlamentar um foco de instabilidade. Mas responsável. Já todos olhamos sempre demais. Prioridade é crescimento e emprego. É desta que o Estado vai vender a participação que ainda detinha no Banco Tota e Açores. Fecha assim o ciclo das privatizações no sistema bancário. O Conselho de Ministros aprovou hoje a venda de 13% do banco controlado por António Champalimau. Cerca de 8 milhões de ações foram vendidas através de oferta pública de venda destinada a investidores nacionais. No mercado internacional, a alienação vai ser feita sob a forma de venda direta a instituições financeiras. O preço das ações será decidido pelo Ministro das Finanças. Já nasceu o Clube dos Avós. Os fãs são jovens do liceu que nas horas livres fazem companhia a um grupo de idosos. A Comissária Europeia do Ambiente visitou hoje as obras da nova ponte e as salinas do Samoco. A Ministra do Ambiente fez as honras da casa por entre protestos dos autarcas locais. Mesmo assim, a Comissária gostou do que viu e disse que estão a ser cumpridas as regras ambientais. A Ministra serviu de Cicerone. A Comissária veio ver para crer. A Ministra escolheu os caminhos para a amostra. A Comissária gostou do que viu. I think that we are on the right track and that we are sure that you are also taking all the necessary care of the environment. Os protestos não faltaram à visita com um autarca local a entregar uma petição com 7.000 assinaturas de residentes na zona. O estudo de impacto ambiental prometia às populações locais que aqui não haveria um novo dormitório, que aqui não teríamos um novo Almada e um novo Seixal, que a ponte teria um impacto positivo para esta região em termos de animação da sua vida social e, sobretudo, da sua economia local. Ora, o que nós pensamos é que tal não ocorrerá por obra e graça do Espírito Santo. Medidas concretas nesse sentido, nenhuma se tem tomado. As críticas estendem-se também ao alargamento da zona de proteção especial. Ficamos surpreendidos quando, de repente, começaram a dizer que isto estava dentro da zona de proteção especial. Para a Ministra, são tudo problemas naturais. Temos de ter consciência de que construir uma ponte desta dimensão, com fundos comunitários, em cima de zonas de proteção especial, não tem só benefícios, tem custos. Afastada da polémica caseira, a Comissária dinamarquesa registou o respeito pelo ambiente. Afinal, foi só por isso que a Ministra a levou lá. Não houve acordo na cimeira de Washington entre Arafat e Netanyahu. Declarações de boa vontade não chegam e os dois líderes aceitaram marcar um novo encontro entre as respectivas delegações para o próximo domingo. No terreno, receia-se ainda uma nova onda de violência. Israel declarou alerta máximo junto das fronteiras com os territórios autónomos. O primeiro-ministro israelita regressou hoje a Israel. À chegada a Tel Aviv esperavam-no duas manifestações. De um lado, jovens judeus que pedem a paz e defendem um Estado palestiniano. Do outro, militantes de extrema-direita que agradeceram a Bibi não ter feito concessões aos palestinianos. Yasser Arafat acabou por sair de Washington de mãos a abanar e apenas hoje, em Marrocos, quebrou o silêncio para dizer que a paz no Médio Oriente depende só da boa vontade dos israelitas. Mas a paciência dos árabes está a esgotar-se. Próximo de Hebron,
Milhares de palestinianos manifestaram-se contra a presença judaica e pedem mesmo a demissão de Benjamin Netanyahu. Receando uma nova onda de violência nos territórios autónomos, o governo israelita decretou estado de alerta máximo. Mais de 1000 tanques estão próximo das fronteiras com a Palestina e todas as estradas de acesso aos territórios são controladas. Os protestos palestinianos têm sido fortemente reprimidos e há já centenas de pessoas detidas. Em Hebron, a cidade de todas as polémicas, os soldados israelitas impuseram o recolher obrigatório. Há uma semana que os palestinianos só podem circular nas ruas durante 3 horas para se abastecerem de alimentos. Nos últimos dias, houve mesmo o assambarcamento de produtos alimentares. Os palestinianos temem novos confrontos e mais vale prevenir que remediar. A Bósnia e a República Federal da Jugoslávia vão estabelecer relações diplomáticas. A decisão foi tomada em Paris e teve como anfitrião o presidente Jacques Chirac. O encontro de hoje, em Paris, entre Milosevic e Izetbegovic, vai ficar para a história. Foi a primeira vez em 4 anos, desde o início da guerra na Jugoslávia, que sérvios e bósnios se encontraram sem mediação estrangeira. Dentro de pouco tempo, a Bósnia e a Federação Jugoslava vão trocar embaixadores. Apesar do entendimento conseguido hoje, Izetbegovic e Milosevic não deram o habitual aperto de mão no final do encontro, o que foi justificado pelos observadores pelo clima frio que ainda existe entre os dois líderes. O Prémio Nobel da Literatura foi atribuído este ano a uma poetisa polaca. Wisława Szymborska tem 73 anos, vive na Cracóvia, no sul da Polónia. A Academia Sueca destacou aquela que considera a grande dama da poesia polaca. A sua obra é caracterizada por uma profunda reflexão moral e filosófica que, ao longo de meio século, seduziu várias gerações polacas. É uma poesia que reflete um estado lúcido e um lirismo pleno, onde não faltam também um pouco de humor. Mais uma vez afastados do prémio máximo da literatura ficaram os escritores portugueses José Saramago e António Lobo Antunes. É o que se chama um caso típico de solidariedade entre gerações. Alunos do secundário prestam apoio a um grupo de idosos a quem até chamam de avós. Os idosos vivem em lares e, na maior parte dos casos, longe das suas famílias. Com esta iniciativa, acabaram de ganhar uma mão cheia de netos, que é como quem diz, alunos da Escola Secundária de São João de Estoril, que sempre que podem os vão visitar. Ainda não sei a hora que Deus me terminou. Que Deus me terminou, isso há que ninguém sabe. Deus quer que os senhores chamam à minha idade.